Mas vamos falar um pouco agora sobre a agenda política, especialmente sobre a reforma da Previdência e a bagunça que acontece no Congresso Nacional, as rusgas por aí entre a Câmara, deputados, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o Palácio do Planalto. Em meio a uma crise de articulação no Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que não deixará de defender a reforma da Previdência. Abre aspas, você vai entender já já. Nunca vou deixar de defender a reforma da Previdência, escreveu o deputado no Twitter, em resposta à deputada estadual do PSL, Janaína Pascoal, que pela manhã criticou Maia por ter ameaçado deixar o apoio à PEC. Temos imagem, para quem nos acompanha em imagens pelo YouTube e também pelo streaming de jp.com.br, vai ter aí uma sucessão de imagens de Twitter. Mais cedo, após críticas de aliados do presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia afirmou ao BR-18 que cabe ao governo conseguir os votos necessários para aprovação da reforma da Previdência. Foi aí que nasceu a confusão. O Maia disse que continua sendo um grande defensor da proposta e que vai defender o projeto, mas que o papel de obter votos cabe ao presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. Ontem o deputado já havia avisado o ministro da Economia, Paulo Guedes, que deixaria a articulação política da reforma. Ele tomou a decisão depois de ler um post do vereador Carlos Bolsonaro com críticas a ele. Irritado, Rodrigo Maia telefonou para Paulo Guedes e disse que se é para ser atacado nas redes sociais por filhos e aliados de Bolsonaro, o governo não precisa da sua ajuda. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, compartilhou nas redes sociais uma resposta do ministro Sérgio Moro. Mais uma vez, quem nos acompanha em imagem tem aí o tweet. A decisão de Maia de não dar prioridade ao pacote anticrime. Pelo Twitter, o vereador escreveu: há algo bem errado que não está certo. O texto acompanhava uma nota de Moro, divulgada na quarta-feira, rebatendo ataques de Maia a sua insistência em aprovar, em apressar a tramitação do pacote. A Vera Magalhães tem bastidores dessa história. Não é exatamente dessa, mas é de uma história também envolvendo o Rodrigo Maia, Silvio. Eu falei agora com o ministro Sérgio Moro, que disse que vai procurar o presidente da Câmara para esclarecer o mal-estar, o mal-entendido que eles tiveram ao longo da semana. Começou a semana com uma rusga entre os dois, Rodrigo Maia reagindo a cobranças do Sérgio Moro para que fosse votado o projeto anticrimes, dizendo que Moro era um funcionário de Jair Bolsonaro, portanto deveria se entender com ele, e que ele tinha feito um copia e cola do projeto anticrime. Depois o Sérgio Moro respondeu dizendo que o Brasil não aguenta mais esperar pelo avanço no combate à criminalidade, que já passou da hora. Então, o que o ministro me disse agora? Ele disse que vai procurar o Maia, que houve aí um desentendimento, um mal-entendido lamentável, que nunca foi a sua intenção questionar a autoridade do presidente da Câmara em conduzir a agenda, que ele acha que Maia pode ser um parceiro na agenda anticrime, que, portanto, ele tem todo o interesse em restabelecer o diálogo nas melhores formas com o presidente da Câmara. Diz que essas divergências são normais, mas que ele pretende procurar o Rodrigo Maia para conversar a esse respeito e resolver o que ele classificou de lamentáveis desentendimentos. Então, essa conversa pode acontecer na semana que vem. Vamos ficar de olho. O fato é que o Maia teve uma semana aí de crispação com o governo. Tudo começou no sábado, no churrasco que ele promoveu na casa dele, no qual estava o Toffoli, o Davi Alcolumbre, e o Bolsonaro chegou acompanhado de 17 pessoas. Isso já causou bastante estranhamento, porque era para ser uma reunião ali da cúpula dos poderes. Ele levou vários ministros e vários assessores. Entre esses ministros estava o Moro. E o Moro, numa roda, teria cobrado Rodrigo Maia de uma maneira mais ríspida quanto à tramitação do projeto. Ele já não teria gostado, e daí começou a semana já de maus bofes com o ministro. Então, a coisa começou num churrasco que era para ser do tal pacto entre os poderes, mas que, na verdade, já levou a um desentendimento. Quem vê na tela ali, vê a foto do churras, todo mundo em mangas de camisa e tal. Foi um churras meio indigesto. Então agora o Moro está fazendo esse gesto para fumar o cachimbo da paz com o presidente da Câmara. Num outro fronte, ele se desentendeu também com o filho do presidente. E aí é uma coisa mais séria, porque o presidente da Câmara enxerga na família do presidente uma tentativa de desqualificá-lo, de descredenciá-lo como interlocutor, inclusive da reforma, que é algo que não interessa ao governo de forma nenhuma. Comprar uma briga com o presidente da Câmara
em meio à tramitação da reforma da Previdência, quando o presidente da Câmara tem toda a prerrogativa de nomear relator, de fazer a pauta, de procrastinar ou adiantar projetos, é de uma burrice atroz. E é o filho do Bolsonaro, de novo, se metendo onde ele não entende, não é chamado, não tem mandato para se meter. E só faz besteira. Não é que ele ajude, não é que ele seja um gênio das comunicações. Só faz lambança. Ontem ele tuitou usando a conta do pai, né? Aliás, não sei se foi no Twitter ou no Facebook, usando a conta do pai para falar de si próprio, Carlos Bolsonaro, com a foto do pai, presidente da República lá em cima. Só faz lambança, mas insiste em continuar falando. E agora criou problema com um aliado. O Rodrigo Maia hoje é um aliado do governo. Ele ligou para o Paulo Guedes, falou isso que você disse, ligou para o Onyx Lorenzoni, em termos mais desagradáveis do que esse, deu uma sugestão do que o governo deveria fazer com os cargos, que não cabe à família brasileira, que eu não vou dizer aqui. Então a coisa está muitíssimo mal parada. O Moro é esperto, é inteligente, já percebeu que precisa se reaproximar do Rodrigo Maia e que tem que acabar com essa briga. Da parte do Bolsonaro e do Carluxo, não parece haver o mesmo entendimento por enquanto. Mas não tem como trocar a senha? Troca a senha aí, imagina ele falando, pai, me dá a senha. Não dou. Imagina, ele gosta que o Carluxo mexa no negócio. Então vai lá, Andreasa. Tem uma confusão aí, para mim, fundamental, que é da parte do governo, do Jair Bolsonaro, de incompreensão, obviamente, da atividade política, a qual não dá importância, a qual criminalizou, incompreensão também sobre o papel do presidente da Câmara, do Congresso de modo geral, especificamente das lideranças independentes no Congresso. O Rodrigo Maia não pode deixar de ser algo que ele nunca foi. O Rodrigo Maia é presidente da Câmara. Ele não é articulador político do governo. Ele nunca foi. Por óbvio, ele dirige ali uma concertação de interesses que contempla os interesses, por exemplo, do PT, do PCdoB, do PSOL. Ele vem dando esse recado há muito tempo. E fala aqui alguém que, pelo amor de Deus, vocês sabem, não é fã do Rodrigo Maia. Mas ele está dando o recado há muito tempo. E, ao longo do tempo, de maneira bastante honesta, em conversas. Mas vai subindo o tom, porque percebe essa confusão, percebe um governo, aliás, na própria palavra do presidente, acomodado à ideia de que não precisa, entregou o projeto da reforma da Previdência, não precisa operar politicamente, não precisa articular, não precisa se organizar, porque o presidente da Câmara, que tem interesse na aprovação da matéria, vai cuidar do troço. E o Rodrigo Maia vem, portanto, dizendo há muito tempo, não é assim. Eu apoio a PEC, diz Rodrigo Maia. Eu sou a favor da PEC, trabalharei pela PEC dentro das minhas condições. Mas, se o governo, notadamente na figura do Jair Bolsonaro, já que articulador político não há, Onyx, Major Vitor Hugo, estão fazendo nada. Se o presidente da República, portanto o governo, o Planalto, não botar a cara aqui dentro do Congresso para articular politicamente, porque eu, que tenho capital político muito menor, vou me colocar à frente desse processo a troco de quê? Não é assim que funciona. Eu não sou funcionário do governo. Eu não sou funcionário do Jair Bolsonaro. O Moro é. Vejam como as coisas se amarram na cabeça, claramente expresso pelo Rodrigo Maia. Essa foi uma semana muito ruim para o governo Bolsonaro, muito ruim, e não era para ser. Depois de consagrada, na crítica, praticamente consagrada, uma boa viagem aos Estados Unidos. Foi bom a Vera ter falado sobre o churrasco de sábado, que começou muito mal, o presidente levando 20 pessoas, faltou carne, ninguém ficou satisfeito. Depois houve na quarta-feira o episódio tecnicamente muito complicado, com desdobramentos políticos, da entrega do texto relativo à reforma dos militares no pacote previdenciário. Aquele texto remendado com uma origem viciada no Ministério da Defesa, desmontando um pouco o argumento da reforma contra os privilégios, já que os militares claramente foram privilegiados em todo esse processo, azedou um pouco a coisa no Congresso, deu munição para os adversários. Depois
no dia seguinte, a trombada entre o Sérgio Moro. Vejam, o Sérgio Moro, é importante falar sobre isso, o Sérgio Moro é a Lava Jato. O governo Jair Bolsonaro fez uma opção, talvez não consciente, mas não foi por falta de aviso, de levar a Lava Jato para dentro do governo. A trombada do Sérgio Moro com o Rodrigo Maia, que é da velha política, é uma trombada do governo e da Lava Jato no Congresso. Afeta todos os políticos, todos aqueles criminalizados como agentes da velha política. E depois os ataques de Carlos Bolsonaro a Maia, velha política. Carlos Bolsonaro atacando é o Jair Bolsonaro atacando, não tenhamos dúvida. A percepção no Congresso é essa. Atacando o Maia e a velha política. E aí, por fim, a prisão do Michel Temer, que é a velha política, pela Lava Jato, que é o Sérgio Moro, que é o governo na percepção dos políticos, que é o Marcelo Bretas. Eu estava pensando sobre, para concluir, sobre o despacho, a decisão, o decreto do Marcelo Bretas, né? Que nós exaurimos aqui ontem. Ele extrapola, ele vai além, ele atenta contra a presunção de inocência, ele decreta essa prisão preventiva ilegal, porque ele se transformou em algo maior do que um juiz federal, que já é uma enormidade. O Marcelo Bretas, aquilo que o Marcelo Bretas representa, foi eleito em outubro junto com Jair Bolsonaro e está dentro do Planalto, está no governo. É um processo revolucionário. O governo é tocado sob a lógica do processo revolucionário. Em médio e longo prazo, não é possível tocar um programa reformista. Não é. Que se passe a reforma da Previdência, é possível. Estou falando em longo prazo. Um programa reformista sob essa lógica revolucionária? Impossível. Suas considerações, Joel Pinheiro? Era muito cômodo para o governo, né? Propôs um projeto de reforma da Previdência, que eu e muitos outros analistas aí dissemos muito bom, um ótimo projeto. A coisa dos militares ali talvez tenha chacoalhado um pouco, mas digamos, continua um projeto bastante sólido de reforma da Previdência. Agora, se eximiu completamente da responsabilidade de articular e de negociar e de conseguir os votos dele, acreditando que o Rodrigo Maia tinha informalmente, digamos, chamado para si essa responsabilidade. Então, do ponto de vista do governo, deixa lá o Rodrigo Maia negociar isso por a gente, ele tem essa responsabilidade, ele faz lá os meios dele, a gente nem quer saber quais são, como é que se negocia isso ou não. E a reforma acontece assim, o governo fica com todos os louros, trouxe o projeto, vai salvar o Brasil, e o custo disso fica com o Rodrigo Maia, fica com os políticos lá no Congresso. Não bastasse isso, o governo ainda quer capitalizar a sua popularidade atacando a velha política da qual, na prática, de uma forma um pouco velada, ele está dependendo para aprovação desse projeto. Então, não só o Rodrigo Maia tem que ir lá e trabalhar e negociar os votos pela reforma, ele também é alvo de ataques do próprio governo, do Carlos Bolsonaro, frente à opinião pública, sendo, portanto, duplamente desgastado aí nessa história. Não tem nenhum motivo pelo qual o Rodrigo Maia deveria ou seria levado a aceitar uma relação dessas, né? Uma relação em que ele está com todos os custos e o governo com todos os louros, todos os ganhos numa possível vitória aí do projeto. Isso é insustentável e ele está deixando isso bastante claro, já vinha deixando isso claro, mas nesta semana aqui a coisa azedou ainda mais. Azedou ainda mais porque você tem ataques de várias frentes, né? Você tem a prisão preventiva aí do Michel Temer e do Moreira Franco, que de alguma forma até pessoal chega no Maia, mas que mais do que isso, cria um clima de tensão em todo o Congresso. Esse pedido não decorre diretamente do Sérgio Moro, tá? Mas sem dúvida nenhuma tem a ver com aquilo que ele representa no governo. E o Carlos Bolsonaro faz questão de ligar as duas coisas. No mesmo post em que ele fala da briga, da discussão, digamos assim, do Sérgio Moro com o Rodrigo Maia, no dia da prisão preventiva do Temer, o Carlos Bolsonaro ainda fala, não, mas o Maia tá tão nervoso, né? Por que será? Ou seja, ele traz essas coisas juntos. Ele está surfando, está querendo atiçar uma guerra contra a tal da velha política no Congresso, inclusive contra o Rodrigo Maia. E vejam, as milícias digitais do bolsonarismo hoje estão fazendo carga pesada sobre o Rodrigo Maia. Inclusive eu vi políticos conservadores aqui, como o Paulo Eduardo Martins, vieram de uma forma muito responsável em defesa aí do Rodrigo Maia, dizendo, olha, esse papo de que ele não está trabalhando pela Previdência não é verdade, ele está trabalhando sim. A Joyce Hasselman também, né? A Joyce Hasselman também, você vê que você tem, mesmo dentro do PSL, você tem vozes responsáveis aí, dentro do espectro conservador da política brasileira, você tem vozes responsáveis. Mas você tem uma ala,
você tem um núcleo desse governo que não tem responsabilidade alguma, que não estão nem aí se os projetos do governo afundarem e se o governo for um fracasso naquilo que ele tenta fazer. Pelo contrário, essas pessoas, e o Carlos Bolsonaro é uma delas, eles ganham se o governo fracassar, porque a estratégia deles é justamente deixar que o fracasso aconteça e culpar todos os outros. Então agora, a posição deles agora é essa: deixa isso fracassar que a gente culpa a velha política, a gente culpa o Rodrigo Maia e vai culpando e acusando, seja lá quem for, apostando que existe um amplo apoio popular para isso. E que no final das contas a população estará do lado deles se precisarem acusar o Congresso, se precisarem passar por cima de quem for, se precisarem levar cabo e soldado para onde quer que seja. Acreditam que a população vai acreditar e continuar acreditando nessa narrativa. Agora, essa população da qual eles dependem são algumas dezenas de milhares de militantes de redes sociais. Não representam o povo brasileiro, como a gente tem visto na popularidade, inclusive pequena e decrescente, do governo. Então é uma estratégia ao mesmo tempo irresponsável, potencialmente antidemocrática, porque é revolucionária, porque aposta no fracasso para se impor pela força da opinião pública que solapa instituições, e provavelmente é uma estratégia fracassada também, porque o governo está apenas começando e parece que aquele grande apoio, aquele grande otimismo já está todo indo pelo ralo. Então é uma estratégia muito perigosa, é uma estratégia que joga com uma popularidade de curtíssimo prazo do governo junto a certos setores da população, mas mas vai cavando os buracos na qual o governo pode potencialmente afundar. E olha, se essa reforma da Previdência, vamos ser sinceros, se essa reforma da Previdência for pro brejo, o governo pode pendurar a toalha aí, pendurar a camisa, porque já não deu, já será um grande fracasso. Então é isso, é o que o governo tem que escolher: estratégia revolucionária que aposta no fracasso do governo em nome de um projeto de poder ultra ambicioso e potencialmente antidemocrático, ou ele quer apostar na possibilidade que ainda existe de fazer o trabalho direito, fazer política direito, dentro da lei, de forma responsável, e viabilizar projetos que aí sim colocarão o Brasil na trilha do desenvolvimento e poderão aí sim colocar o governo Bolsonaro num lugar digno e digno de ser lembrado na história do Brasil.